E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. Nessa videoaula aqui, aulas 5 e 6, gráfico de funções periódicas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Objetivos da aula: construir o gráfico de funções periódicas. Vamos investigar o comportamento da função f de x igual a menos 1 elevado a x. F é uma relação de natural de NN. Para começar, preencha o quadro com os valores corretos. Eu não entendi. Naturais e naturais, sendo que pode ser negativo. Então, N é um número natural. E o resultado vai ser natural? Enfim. Bom, vamos para o que interessa aqui, ó. Então, quando você pegar menos 1 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Menos 1 elevado a 1 é igual a menos 1. Menos 1 elevado a 2 é igual a menos 1 vezes menos 1, que é 1 positivo. Menos 1 elevado a 3 é igual a menos 1 vezes menos 1, que é vezes menos 1, que dá menos 1. Menos 1 elevado a quarta é menos 1 vezes menos 1, que dá positivo. Vezes menos 1, que dá negativo, vezes menos 1, que dá positivo. E menos 1 elevado a quinta é negativo. Então, toda vez que o expoente aqui for ímpar, o resultado é negativo. Quando for par, o resultado é positivo. Então, percebe aí que é o seguinte, já vai repetindo, né? De 1 em 1, 1, 1, 1. Então, quer dizer, é de n em n, quer dizer que só vale os resultados positivos, tá? Então, aqui é 1, 1, 1, 1, toda a vida aí. Perceba que os valores de f de x têm uma regularidade. Ocorre nesse caso que f de x igual a f de x mais p para todo valor de x do domínio. Quando isso acontece, dizemos que se trata de uma função periódica. Além disso, o menor valor de p é o período da função. Sendo assim, qual é o período de f de p igual a menos 1 elevado a x? Então, o período aqui, ó. Período aqui. Então, é 1... Ai, caramba. 1, depois 1 de novo, depois 1 de novo. Então, é de 2 em 2, tá vendo aqui? Então, o período é 2. Tá? 2 menos 0 dá 2, 4 menos 2 dá 2. O período aqui é 2. Então, repete a cada 2, né? Então, o período é 2. P igual a 2. Período igual a 2. Acompanhe com atenção o áudio que o professor vai disponibilizar intitulado Tempestades Solares. Registre as principais informações. Oxa vida, hein, mano? Tem que colocar esse negócio aqui. Então, peraí que eu vou colocar um áudiozinho para nós. Este programa faz parte da coleção M3 Matemática Multimídia, da Universidade Estadual de Campinas, e vai falar sobre tempestades solares. Rádio Cangalha! Olá, professor! E olá, alunos! Começa aqui mais um Rádio Cangalha. E o tema de hoje são as tempestades solares. E para comentar esse fenômeno, temos aqui o nosso convidado residente, o professor Leumas. Bom dia, Henrique. Bom dia, Ivone. Henrique, tá tudo bem? Por que você tá usando óculos escuro dentro do estúdio? Bem, são recomendações do meu oftalmologista, professor. Ele disse que era melhor eu descansar a minha vista. É que o curioso aqui se empolgou com a pesquisa de campo, resolveu ele mesmo dar uma olhada no sol. É como dizem, né? A curiosidade quase matou o gato. Opa, obrigado pelo elogio, Ivone. Henrique, algumas coisas são só para os profissionais. Mas a curiosidade foi justamente o que permitiu muitos avanços na ciência. Por exemplo, em 1859, o astrônomo amador Richard Carrington observou, com os devidos equipamentos, que haviam no Sol manchas escuras que por vezes brilhavam intensamente. Com o avanço da ciência, foi descoberto que, na verdade, esses brilhos são explosões de gás a extremas temperaturas, eletrizados e em fortes interações com os campos magnéticos do Sol. E o gás nesse estado chama-se plasma, certo, professor? Sim, o plasma é essa matéria gasosa ionizada, no caso pelas diferenças entre temperatura e pressão das camadas do Sol.
O seu campo gravitacional comprime tanto essa massa que cria fusões nucleares o tempo todo, que se explodirem na atmosfera do Sol, recebem o nome de tempestades solares. Acho que o nosso sonoplasta fez melhor, Henrique. Mas e essas tempestades, professor? Não afetam em nada a Terra? Até podem afetar, mas calma, sem medo, hein, Ivone? A Terra está relativamente longe dessas tempestades solares, e o próprio campo magnético dela nos protege desses ventos que vêm do Sol. Mas é possível que satélites sejam danificados ou até mesmo a distribuição de energia da Terra, que pode sofrer, de repente, um apagão. Nossa única esperança, então, seriam os Transformers. O equipamento, não os robôs. Mas, desastres à parte, não deixaria de ser um evento bonito. Porque, quando os polos magnéticos da Terra colidem com outras cargas, ocorre a aurora boreal. Aquelas lindas luzes brilhantes e coloridas que flamulam pelo céu noturno, que ocorrem por vezes no gélido Polo Norte. Pô, só um professor mesmo para ver beleza numa possível catástrofe mundial, né? Falando em catástrofe mundial... Que frase estranha, Henrique. Peraí, vai fazer sentido. Falando em catástrofe mundial, professor, andei lendo aquelas teorias doidas de que o mundo vai acabar em 2012 e uma delas citava essas tempestades solares. Por quê? E por que exatamente 2012? Boa pergunta. Como deu para ver, as tempestades solares podem afetar o nosso planeta, mas jamais vão destruí-lo. Entendi. Exageraram na dose, né? Mas bem que hoje em dia somos tão dependentes da tecnologia que tragédias poderiam acontecer. Mas e por que 2012 exatamente? Essa data não é exata, mas tem a ver com o ciclo solar. Depois de observarem as manchas do Sol com filtros apropriados, notaram que elas pareciam mudar de lugar e aumentar em número com o tempo. Então às vezes existem mais manchas e outras vezes menos? É mais ou menos por aí. Um ciclo solar dura cerca de 11 anos, e essa variação coincide com os picos de atividade eletromagnética no Sol e com as tempestades solares que se repetem a cada 22 anos aproximadamente. Então o último pico deve ter sido em 2001 e por isso já estão tentando prever o que vai acontecer em 2012. Exato. E pensando nisso, imaginem um gráfico da atividade eletromagnética do Sol pelo tempo. O que iria acontecer? Já sei. Os resultados iriam se repetir. A cada 11 anos, os dados da atividade no Sol iriam atingir pontos semelhantes no gráfico. Muito bom, Ivone. Como existe um padrão de repetição nos dados, seria possível traduzi-los numa expressão matemática que envolva o tempo, que chamamos de função periódica do tempo. Poxa, podiam ter dado um nome mais excitante. Mas ok, vamos falar mais disso no próximo bloco. Voltamos já. É isso aí, entendeu? Ouviu tudo direitinho, beleza? Agora você anota aí. Você viu lá que tinha coisas, fenômenos periódicos, né? Ondas solares e tal, de 11 em 11 anos. Então faz as anotações aí. Vamos continuar. Os eixos ortogonais a seguir devem ser utilizados para a construção do gráfico de cada função indicada. Para tanto, comece realizando os cálculos necessários e preenchendo o quadro abaixo. Então devemos lembrar o seguinte, ó, a função é y igual a 3 vezes o cosseno de x, tá? Então aqui tem os valores do x, então você tem que lembrar que cosseno de x, quando o cosseno de zero no caso, né? Quando x for zero, o cosseno de zero vai dar 1. Cosseno de 90 vai dar 0, cosseno de 180 vai dar menos 1, cosseno de 270 vai dar 0 e cosseno de 360 vai dar 1. Então você tem que lembrar lá do círculo trigonométrico, hein? Círculo trigonométrico lá, hein, ó. Você tem lá os eixos, né? O círculo trigonométrico, eixo dos cossenos aqui, ó. Então aqui é o 0, 90, 270, 180, ó. 1, menos 1. E aqui mais ou menos isso, né? Agora você tem que pegar esse valor aqui e multiplicar por 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. E o parzinho ficou como? Ficou 0 para x, né? Vamos colocar em radiano. O que você acha? Colocar em radiano, né? Então nós temos 0, 3. Aqui nós temos 90 graus. 90 graus vai ser π sobre 2 para x, 0 para y.
Aqui 180 é π menos 3. Aqui 270 é 3π sobre 2. Tá? Estou colocando os valores em radianos, tá? E aqui nós temos 0. E por último aí, 2π, né? Que é o 360. E aqui é 3. Vamos ligar os pontos agora, ó. Você vê que aqui na imagem só vai ter do 0. Daqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3. 3, né? 3 menos 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Então, menos 3 e 3. Então, aqui vai passar. Vamos de 90 em 90, será? De 90 em 90. Vamos de 90 em 90, pode ser não? Aqui nós temos 4 pontos, né? Então, aqui, ó. π sobre 2. π. 3π sobre 2. E 2π, tá? 4 pontos, ó. Então, quando o x for 0, o y vai ser 3. Vamos colocar de vermelho aqui, ó. Se x for 0, o y vai ser 3. Quando o x for 90 graus, o y vai ser 0. É isso? É. Quando o x for 180 graus, o y vai ser menos 3. Tá aqui embaixo. Quando o x for 270 graus, o y vai ser 0. E quando o x for 360, o y vai ser 3 positivo. Tá aqui. Prontinho. Aí você vem aqui e liga esses pontos, né? Liga esses pontos aqui, ó. Vai lá embaixo. Passa por aqui. Sobe. E depois começa de novo. Esse é o gráfico, tá? Se você quiser ver no GeoGebra, né, podemos colocar no GeoGebra depois, hein? Primeiro vamos fazer aqui na raça, na mão, né? Daqui a pouco eu volto e mostro no GeoGebra, beleza? Então mais uma aqui, ó. Então você vai encontrar os valores, né? Mesma coisa, só que agora é o seno. Seno de 0 é 0, seno de 90 graus é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1 e seno de 360 é 0, tá? Para você saber disso, tem que olhar lá no ciclo trigonométrico. Agora você tem que pegar esses valores aqui e somar 2, ó. 0 mais 2 vai dar 2, mais 2 dá 3, mais 2 dá 2, mais 2 dá 1, mais 2 dá 2. Então tá aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu? Vamos colocar no gráfico. Mesma coisa aqui, vamos colocar π sobre 2, né, de 90 em 90, ó. 3π, aliás, π sobre 2, π, que é 180, 3π sobre 2, que é o 270, e 2π, que é o 360. Aqui, como é que ficou os pontos aqui, ó? Ficou 0, 2, π sobre 2 e 3, aqui π e 2, e aqui 270, 3π sobre 2 e 1, e aqui 2π para x, né, e 2 para y. Pronto. Ligando os pontos aqui, nós temos aqui, ó, que é o 0, né? Quando o x for 0, o y vai dar 2. Então vai sair daqui do 2, ó. Quando o x for 0, o y é 2. Quando o x for π sobre 2, o y é 3. Quando o x for π, o y é 2. Quando o x for 3π sobre 2, o y é 1. Quando for 2π, o y é 2. Então tá aqui, ó. Ó que legal o gráfico, ó. Vai lá em cima, vem aqui embaixo e sobe de novo. E tudo começa de novo. Essa função seno mais 2, ó. Perceba que ele deslocou aqui 2 unidades para cima, ó. Certo? O gráfico todo foi 2 unidades para cima. Seno de 0, aliás, uma unidade só, né? Não, peraí, deixa eu ver. Quantas unidades foram para cima? Esse ponto aqui, quando o x é 0, o seno é 0. Então, deslocou 2 unidades, realmente deslocou 2 unidades para cima. Quando você soma aqui um valor, ó, ele vai deslocar esse valor aí em módulo. Se for positivo para cima, se for negativo para baixo. E é só isso? Então eu vou mostrar lá no GeoGebra esses 2 gráficos aí, tá? Ô, meus queridos, infelizmente estou sem o GeoGebra aqui para mostrar esses gráficos aí. Então vai ficar no desenho mesmo. Mas é isso, né? Já viu esse gráfico? 4. Enem 2014. Foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, High Roller,
situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Então o ponto A está aqui, ó. Vai girar, né? A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então o gráfico da função está aqui, ó. Então veja que o período dela é, olha só, 2π, ou seja, uma volta completa, né? A expressão da função altura é dada por... Então veja que esse gráfico aqui, ó, esse ponto está deslocado 88, tá vendo? Está deslocado 88 metros para cima. Então quer dizer, esse ponto aqui, ele parte da origem, tá? Esse ponto aqui, ele parte da origem aqui, ó. Certo? Então está deslocado para cima 88 unidades. Quer dizer o quê? Que a gente tem que somar a função seno, né? Essa função seno, por quê? Porque tem esse ponto 00 aqui deslocado para cima. Então a gente sabe que a função seno, porque quando x é 0, quando x é 0, o cosseno de x, cosseno, ó, o seno de x é 0 também. Então nós temos esse par aqui, ó, os pontos obedecem esse par ordenado aqui. Então quando aqui é 0, aqui vai ser 0 também. Tá? Então a função seno tem esse ponto, que é a origem. Só que aqui está deslocado para cima, 88. Quer dizer, quando o tempo é 0, a altura da cadeira lá é 88 metros. Legal. Então já sabemos que vai somar 88. Então não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Ficamos entre essas duas, tá? Mas a gente sabe que é o quê? É seno, então não pode ser essa, só pode ser a A. Então você vai eliminando, tá? Uma outra forma de fazer também, ó, calculando essa diferença aqui, ó, que é metade da amplitude aqui, ó. Altura entre... É um pico, né? É metade da altura entre picos. Então esse aqui é o valor exato que a gente multiplica na nossa função. Então daí fica fácil deduzir que 168 menos 88 dá 80. Então 80 vezes seno de x, no caso aqui é seno de t, né? Com mais 88. Beleza, mano? Vejo vocês aí no próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Aula 7 e 8, painel de questões. Objetivos da aula: resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais, ondas sonoras, fases da Lua, movimentos cíclicos, entre outros, e comparar suas representações com as funções seno e cosseno no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. 1. Pense sobre todos os conceitos que foram estudados a respeito das funções periódicas até aqui. Use a criatividade juntamente com o seu colega de dupla. Elabore um problema que seja possível solucionar a partir desses conceitos. Para isso, você poderá consultar as atividades anteriores sobre o assunto e novamente assistir aos vídeos e ouvir os áudios que foram utilizados nas aulas. Após a elaboração, troque o seu problema com a dupla vizinha e resolva. Para finalizar, escreva o seu problema em uma folha de sulfite à parte e em um conjunto com os demais colegas de classe, seguindo as orientações do professor. Disponibilize-o em cartolina ou papel craft para a produção de um painel que permanecerá exposto na escola, na sala de aula. Não vou fazer, né? Não vamos fazer isso não. Nada a ver, chatão. Mas você pode pensar em um problema aí. Por exemplo, adivinhar o dia do mês, aliás, o dia da semana que vai cair em uma determinada data, né? O dia da semana. Como você sabe, é de 7 em 7, né? Enfim, tem várias ideias aí. Mas no momento, vou deixar pra você fazer isso aí. Fechou? É nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.